Olá, eu me chamo Jennifer, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e diante de algumas queixas e algumas demandas que têm sido muito recorrentes dentro do consultório, eu achei que poderia ser interessante trazer um vídeo para a gente discutir um pouquinho sobre esses temas, conversar um pouquinho sobre isso e desmistificar algumas coisas. E eu quero começar o vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quais as mentiras que a sua mente tem lhe contado? É isso mesmo, a nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo. Nós não paramos de pensar 1 milésimo de segundo no nosso dia. Nós estamos constantemente pensando, né? Porém, muitas vezes, a nossa mente, ela nos engana, criando, então, pensamentos limitantes, pensamentos autossabotadores. E eu tava vendo uma notícia recentemente que me chamou muito a atenção e inclusive também me fez refletir, que hoje no Brasil existe em média 700 mil pessoas presas, fisicamente falando, né? Então o Brasil é a terceira maior, tem a terceira maior população carcerária do mundo. E é muita gente. Mas eu arrisco em dizer, com toda certeza, que o número de pessoas encarceradas mentalmente é muito maior. Muitos seres humanos se tornaram prisioneiros dos seus pensamentos e das suas crenças limitantes. A nossa mente, ela nos conta tantas mentiras e a gente passa a acreditar naquelas mentiras, tá tão enraizado, é tão automático e a gente não percebe mais o quanto que esses pensamentos nos limitam, né? Então, muitas vezes a gente acredita em alguma coisa que foi dita pra nós, que a gente não era capaz, que isso não é coisa pra gente, que, enfim, quando a gente é criança, alguma coisa relacionada até a questão de gerações e até experiências que a gente passa e começa a acreditar que não é bom naquilo, que todo mundo é melhor do que eu, que todo mundo consegue, menos eu, enfim, crenças limitantes que de fato nos aprisionam. E eu costumo dizer que nós somos a consciência por trás dos nossos pensamentos e é por isso que é muito importante, que é preciso estarmos completamente atentos aos nossos pensamentos sabotadores para que a gente pare de alimentá-los. As nossas emoções, elas precisam ser recicladas diariamente, todos os dias, constantemente. É importante que a gente dê uma direção inteligente para os nossos pensamentos, né? Que a gente consiga educar o nosso eu, para que então a gente possa ser de fato autor da nossa história, né? Que a gente seja livre, né? Que a nossa mente não nos aprisione, que a gente pare de viver nesse cárcere mental, né? Pessoas mentalmente engessadas, elas têm uma coisa que eu acho muito comum entre pessoas que são mentalmente engessadas, é o vício de buscar por respostas prontas e respostas rápidas. Essas pessoas, elas não gostam de pensar muito, elas não se permitem sentir, né? E sentir é importante, todas as nossas emoções, elas devem ser sentidas. E aí vem até questão psicossomática, né? É muito comum dentro do consultório pessoas que chegam até mim relatando que depois de uma bateria de exames, de um tratamento para dores no estômago, para dores de cabeça, enfim, não encontram motivos físicos para aquilo. E aí a gente chama de psicossomático. A nossa mente, ela é tão poderosa que ela faz o nosso corpo sentir. Ela fala também, né, com a gente. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento. E aí, pessoas que são engessadas, elas normalmente não se permitem pensar e refletir e não vivem uma coisa chamada solidão produtiva. O que é solidão produtiva? Solidão produtiva é justamente ter contato com as minhas emoções, refletir e me permitir olhar para dentro, o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso, de onde isso vem, me acolher, me abraçar, para que então eu consiga me reeducar mentalmente. E aí a gente consegue observar que existe um número gigantesco de pessoas
que elas são extremamente viciadas num olhar de crítica e de autocobrança, que não tem um acolhimento, um autoacolhimento, um carinho, e entender que cada um tem um processo, cada um tem seu tempo, que as emoções precisam ser sentidas, mesmo que não sejam tão prazerosas assim, mas a gente tem que entender o porquê que tá ali. E pessoas que têm esse olhar de muita crítica, de autocobrança, elas se cobram tanto que se tornam autodestrutivas, é uma autoviolência, sabe? Vira meio que um prisioneiro de um padrão opressor. É como um câncer emocional, né? E aí, é outra coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes, que eles sejam pacientes, que eles se deem quantas chances for necessário, que respeitem o seu tempo, que compreendam as suas limitações, que desacelerem a sua mente, que coloquem as suas qualidades acima das questões que precisam ser trabalhadas e das suas limitações. Que essas limitações não os defina, que a gente entenda que limitações eu posso trabalhar, tá tudo bem, tá tudo ok. Se isso me incomoda, se isso me traz algum prejuízo, eu posso trabalhar. Mas isso também não anula as minhas qualidades. Então, querendo ou não, é fundamental que a gente se dê colo, que a gente se acolha, né? O que é diferente também de vitimismo, tá? Vitimismo, o coitadismo e o conformismo, que essas são armadilhas mentais. Toda pessoa que tem dó de si mesmo, por exemplo, acaba sendo uma pessoa que preserva a sua baixa autoestima. Então, o coitadismo é diferente de eu me acolher, entender as minhas emoções e a partir disso tomar uma decisão ou ter um comportamento diferente. Então, reconhecer as minhas dores é importante, só que é importante também que eu me lembre que dentro de mim existe um eu que pode fazer escolhas, né? E eu posso escolher fortalecer e alimentar esse eu produtivo, que tem qualidades, que tem coisas boas e positivas. Gente, quanto mais energia eu dou para algum sentimento ou emoção, mais ela cresce. E a cadeia de neurônios ela é fortalecida. Então, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Tudo que eu creio me controla. Tudo aquilo em que eu acredito tem o poder de me controlar. Então, é fundamental que a gente quebre o padrão de pensamentos negativos. Então, igual tomar banho, tomo banho agora, amanhã, tô cheirosinha agora, tô limpa agora, amanhã eu preciso tomar banho de novo. Quebrar esses padrões, ficar atento aos pensamentos negativos e autossabotadores é uma coisa, é um exercício diário, eu tenho que fazer isso todos os dias. Eu tenho que conversar comigo todos os dias. Observar um pensamento que ele pode estar sendo limitante e autodestrutivo, e falar comigo mesmo e dizer, Jennifer, qual que é o problema? O que está acontecendo? Não é assim. Por que você está pensando dessa forma? Realmente, literalmente, eu converso comigo. E me ajuda muito, tá? É importante. Outra coisa, não tem como eu mudar a maneira como eu me sinto, a maneira como eu me trato e a maneira como eu me amo ou me valorizo, sem antes eu mudar a perspectiva do olhar que eu tenho sobre eu mesma. Que nada mais é, no final das contas, a minha autoimagem. Então, a autoestima, que muita gente busca, que também é bem recorrente dentro de consultório, é bem comum as pessoas dizerem eu não tenho uma autoestima boa, eu tenho uma baixa autoestima. Ela é como eu me sinto, né? Autoestima é como eu me sinto. Autoimagem é como eu me vejo. E eu não tenho como mudar a forma como eu me sinto sem eu mudar a forma como eu me vejo. E isso também é um exercício constante. Então, a minha autoimagem vai refletir na minha autoestima. E o que faz muitas vezes com que as pessoas tenham uma autoestima, na verdade uma autoimagem e consequentemente uma autoestima baixa? É a comparação.
Vocês podem, se vocês refletirem, todos nós em algum momento da vida nos comparamos. A gente se compara fisicamente, intelectualmente, financeiramente, e as redes sociais estão aí, inclusive, para provar o quanto a gente faz comparações, né, de que fulano tá sempre feliz, então deve ter algum problema comigo, fulano comprou tal coisa, e eu não consigo sair daqui do lugar. Essas comparações são muito constantes. E as comparações aumentam, e muito, o nível de auto-julgamento e de autocobrança que eu faço. É uma forma de você ficar sangrando a sua felicidade. E aí eu vou dizer uma coisa que é muito real. O que eu vejo do outro é só um recorte da realidade, é só um pedacinho da realidade. É ínfimo perto da realidade daquela pessoa. Então, as redes sociais, elas vão mostrar fragmentos de felicidade, de momentos bons que aquela pessoa teve, mas não significa que o restante do dia dela foi perfeito, não significa que ela não tenha problemas, né? Aí vem a questão também do que os outros vão pensar de mim. Essa é uma das maiores crenças limitantes, o medo do que o outro vai pensar. Gente, as pessoas, elas vão pensar o que convém a elas. Da mesma maneira que a gente vai encontrar durante a caminhada pessoas que em algum momento não vão gostar da nossa conduta, não vão achar a nossa risada muito legal, não vão gostar do nosso posicionamento em relação a alguma opinião. Enfim, a gente também vai encontrar pessoas fantásticas e incríveis que gostam da gente pelo que a gente é, que gostam da nossa gargalhada escandalosa, que gostam de discutir com a gente de uma forma saudável sobre opiniões diferentes, que respeitam as nossas decisões, a nossa forma de encarar as coisas, de ver as coisas. Então, simplesmente parem de se preocupar com o que os outros vão pensar. Afinal de contas, é impossível, é realmente impossível. Um caminho para a infelicidade é esse: viver a vida para o outro. Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou encontrar felicidade. Então, se abrace, se acolha, seja você o seu melhor amigo, ouça suas emoções, olhe para dentro de si. Lembre-se que no final das contas é você com você mesmo, tá? Você pode estar rodeado de pessoas, mas se você não tá bem, é você tendo que lidar com as suas emoções. Controle os seus pensamentos todos os dias, o tempo todo. Faça o exercício de conversar consigo mesmo. Substitua os teus pensamentos negativos por um novo padrão. Faça afirmações positivas, mentalmente, ou em voz alta, ou escreva. Crie o hábito de agradecer. Agradeça todos os dias. Quando eu começo a agradecer, eu passo a observar coisas que antes pareciam tão pequenas, mas que fazem uma diferença gigantesca no meu dia a dia. E a gente pode usar o exemplo do que nós estamos vivendo em relação à quarentena. Em março, que foi quando tudo começou, que nós ficamos uma média de 3, 4 semanas 100% enclausurados, e foi extremamente difícil. Eu mesma senti o impacto disso de uma forma muito, muito delicada, até que consegui observar maneiras de viver aquilo de uma forma mais saudável. Então a gente pode observar, a partir dessa experiência, que existem coisas tão incríveis e lindas que nos fazem felizes, que temos que ser gratos e que daí, num dia a dia de correria, a gente acaba não valorizando, que seja sair para almoçar com algum amigo, que seja sentar no gramado, num jardim gostoso para ler um livro, coisas que parecem banais, mas que não são banais. Então, criem o hábito de agradecer. Pensem em coisas que façam vocês felizes. Esses dias eu fiz uma pergunta para um paciente. O que faz você feliz? E ela me disse, nada. Eu disse, nada? Nada mesmo? O que te dá prazer? Nesse momento da minha vida, era dormir e me alimentar. Eu falei, tudo bem, então.
Vou te falar algumas coisas que me dão prazer, eu falei pra ela. Então, eu sinto muito prazer em sentar num dia de sol, mais friozinho, ficar no sol, escutando uma música e olhando o sol, o céu, enfim. Eu sinto muito prazer em sentir o cheirinho da chuva. Eu sinto um prazer gigantesco em tomar banho depois de um dia bem cansativo, botar uma roupinha bem quentinha e ficar debaixo da coberta. Eu tenho um prazer enorme em dias de chuva de ficar debaixo da coberta, comendo umas besteirinhas, assistindo um filme. Eu fui falando de coisas que me dão muito prazer e que não são nada impossíveis de serem feitas. São coisas relativamente simples. E aí ela olhou pra mim e disse, nossa, é verdade, eu tenho muito prazer em tal coisa. E aí a gente foi conseguindo destacar coisas que dão prazer pra ela e que ela tinha parado de enxergar, né? Que ela parou de observar que aquilo dava prazer pra ela. Então, sejam gratos, estejam mais atentos às coisas que deem prazer a vocês. Apreciem o aqui e o agora. Não se esqueça de duvidar e de controlar os teus pensamentos todos os dias, o tempo todo, sempre que for necessário, que for importante. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem, podem sugerir outros temas também. Tá bom? Beijos e uma boa semaninha.